Paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos para o estudo de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu te convido agora a orar ao Senhor pedindo orientação no estudo dessa lição. Eterno Deus e poderoso Pai, bendito e santo é o teu nome. Nos conceda agora a orientação que vem da tua parte, Senhor, para o estudo dessa lição em tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Nessa lição, então, de hoje, número 8, ainda dentro do assunto do terceiro trimestre, cuidado com as influências dos meios de comunicação. É interessante aqui nós reforçarmos a ideia que já passamos em lições anteriores, que os meios de comunicação, seja a televisão, rádio, os meios impressos, a internet, redes sociais, né? São meios de comunicação. Não são eles os responsáveis pelo conteúdo que está sendo veiculado. Essa incumbência é dos emissores. Os emissores, aqueles que produzem o material. E cabe aos receptores, que somos nós, filtrarmos então aquilo que os meios de comunicação vão trazer para dentro das nossas vidas, né? A lição de hoje, então, número 8, vai tratar sobre a mídia e o culto ao corpo. Um importante assunto a ser tratado, extremamente atual. E a leitura bíblica está sendo dividida em 4 textos da Palavra de Deus, e nós, então, os veremos um a um. O primeiro texto está em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, que nos diz que não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Há aqui uma repreensão de Paulo, então, aquela igreja em Corinto que serve para todos nós. O nosso corpo é santuário de Deus. Aquela igreja estava fundada numa cidade extremamente imoral. A cidade de Corinto, uma cidade portuária, uma cidade de passagem de gente, não judios, gentios de várias nações, adoradores de falsos deuses. E havia uma prática de imoralidade sexual tremenda naquela cidade, a ponto de cunharem uma expressão de corintinizar, que era relacionada à imoralidade sexual, e Paulo aqui frisando que o uso do corpo, a nossa mordomia do corpo que Deus nos concedeu, tem que ter essa perfeita compreensão de ser ele um santuário de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. É a habitação de Deus. Nós somos mordomos desse corpo. Na sequência, ainda corroborando e ratificando o que ele já havia dito àqueles irmãos de Corinto, ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Ou seja, aqui está reforçando novamente aquilo que já havia mencionado, o corpo como santuário do Espírito Santo. Então, na nossa caminhada de santificação, o uso desse corpo tem que estar incluído nela. Tem que estar incluído. Não sois de vós mesmos. Aqui a perfeita compreensão da mordomia cristã. Não sois de vós mesmos. E aqui também Paulo reforça o que ele já havia dito. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Perfeita compreensão. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A glória que nós devemos ao Senhor tem que ser completa, né? Não é só derramar o nosso espírito perante o Senhor, mas também no uso do corpo que Ele nos concedeu. Glória a Deus. Ainda os outros 2 últimos textos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Pois o exercício físico para pouco aproveita. E aqui eu já vou comentar, eu grifei aqui essa parte, porque em nenhum momento a palavra de Deus vai nos dizer que o exercício não tem proveito nenhum. Não é isso que está escrito aqui, tem pouco proveito para as questões espirituais, sim, porque o exercício físico está associado somente ao benefício ao corpo físico, né?
mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. E então fica a compreensão de todos nós aqui, que é assim a necessidade do cuidado com esse corpo que nos foi entregue pelo Senhor. Assim, em um corpo dotado de músculos, fibras, precisa sim de exercícios físicos ali para a manutenção saudável desse corpo, né? Por outro lado, ao sedentarismo, que é a pessoa que se abstém dos cuidados do corpo. É uma outra situação contrária, então, à mordomia do corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, como última leitura bíblica introdutória, que nos diz: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus trata com o ser humano, Ele trata de forma completa. E aqui a gente tem uma compreensão da ordem de importância da constituição do ser humano: espírito, alma e corpo, partindo da eternidade até aquilo que vai virar pó. Ok? Então, fica aqui a nossa compreensão, esses 4 textos apresentados pelo comentarista. Prosseguindo, nós vamos então apresentar aqui os 3 objetivos da nossa lição de hoje. Perceber os apelos da mídia a serviço da indústria da beleza, assim uma carga pesada de informação da mídia voltada para a formatação da cabeça das pessoas com relação àquilo que é preconizado pela indústria da beleza, chamada indústria da beleza, né? Indústria da moda. Segundo, conhecer as consequências da busca pelo corpo perfeito. Então, todos aqueles que se escravizam na busca dessa perfeição que é formatada pela moda e pela mídia, geralmente trilham por um caminho e, ao andarem por esse caminho, consequências virão. E aprender a cuidar do corpo e cultivar principalmente os valores espirituais. Precisamos sim cuidar do corpo, nós somos mordomos desse corpo, mas precisamos principalmente cultivar aquilo que tem valor espiritual nas nossas vidas. Espírito, alma e corpo. Valor espiritual. A título, então, de introdução, quero aqui salientar que essa nossa lição de hoje, a lição número 8, tem estreita ligação com a última que foi tratada sobre o tema mídia e moda. Porque moda impõe padrões ali, então padrões de consumo, padrões de aparência, de expressão, né, com o uso de expressões, gírias, um palavreado que nós vemos aí que vai mudando conforme os tempos ali. E a lição de hoje tem tudo a ver com a aplicação dessa moda, a influência dessa moda na sociedade, nas sociedades, né? O culto ao corpo perfeito vem desde a antiguidade e os padrões mudam conforme a cultura da sociedade e o passar do tempo. Isso é lógico, né? As sociedades vão mudando, costumes vão mudando e esses padrões também mudam. Aquilo que era considerado belo ontem pode não ser hoje e pode voltar a ser amanhã. Nós estamos cansados de ver exemplos aí da chamada moda com relação a isso que eu estou comentando, né? No século V a.C., a cultura grega é influenciada pela percepção estética do que seria chamado belo, onde podemos encontrar a expressão kalon, né? Que tem um significado, é aquilo que agrada, que suscita admiração e que atrai o olhar, né? Então nós vemos aqui nessa cultura grega, principalmente ali com relação aos Jogos Olímpicos, aos atletas que participavam desses Jogos Olímpicos, né? Então havia uma forte tendência da cultura grega em admirar principalmente a figura masculina dos atletas ali, a tal ponto que os atletas que participavam das modalidades previstas nas Olimpíadas deveriam participar das modalidades totalmente desprovidos de vestimenta, ou seja, nu, né? Para que fosse objeto de
observação e de contemplação de todos aqueles que estavam ali olhando e contemplando ali a realização daquela Olimpíada. E aqui eu trago que a figura do Discóbulo de Miron, uma figura também muito conhecida de todos nós ali, que inclusive é utilizada até hoje como um símbolo relacionado à educação física, né? E ali já comprova tudo isso que eu estou mencionando aqui com relação a esse costume da cultura grega de idolatria ao culto ao corpo atlético, ao corpo perfeito ali, né? O belo estava relacionado com a harmonia e proporções das partes. Então, para essa cultura, aquilo que era considerado belo é o que tinha harmonia e proporções corretas, né? Ao ponto do artista Leonardo da Vinci produzir então uma obra chamada O Homem Vitruviano. Produziu essa obra e nessa obra então está apresentado aqui esse pensamento de perfeição, de harmonia e proporções. Aqueles que não se recordam do que se trata, eu então concito que procure ali na internet com esse texto, O Homem Vitruviano, e vocês vão conseguir relembrar ali a imagem relacionada então a esse tema. Ainda na introdução, a imagem corporal e os rígidos padrões da beleza estabelecidos pela sociedade que nós vivemos e todas as demais, né, são principais fatores no desenvolvimento de problemas psíquicos, como compulsão por exercício físico e transtorno alimentar. Então, infelizmente, a sociedade em que nós vivemos hoje é uma sociedade que valoriza a imagem. Ou seja, a pessoa é aquilo que ela parece para as outras pessoas, né? Para aquele que está próximo dela. E não a essência dela, aquilo que ela é. E existem rígidos padrões de beleza que são estabelecidos segundo modelos que são impostos pela mídia e pela moda, que a sociedade, então, valoriza, que a sociedade impõe como julgo sobre os outros. E aqueles que buscam se enquadrar nesses padrões, geralmente desenvolvem problemas psíquicos, que são compulsões a exercício, né? E transtorno alimentar. Infelizmente, nós temos acompanhado aí nos noticiários pessoas que se entregam a verdadeiros açougueiros, ou seja, profissionais não capacitados para atuar nessa área da estética, né? E que, infelizmente, uma parcela deles não retorna com vida depois dessa empreitada. Então, é escravizada por um padrão imposto pela sociedade, pela moda, pela mídia opressiva ali, né? E recorrem a esses chamados profissionais, né? Profissionais, infelizmente, têm a sua vida tolhida. Cuidado com o corpo tem o seu valor. Nós já vimos nos textos anteriores que o corpo é o templo do Espírito Santo. Tem que ser encarado dessa forma. Nós somos mordomos desse corpo. Mas nunca deve ser colocado acima dos valores espirituais. Nunca deve ser colocado acima deles. Então, já entrando nos tópicos da nossa lição, o primeiro deles vai tratar do culto ao corpo. Há, sim, uma idolatria do corpo nos dias de hoje. As pessoas que se expõem em redes sociais para que todos acompanhem ali seu desenvolvimento corporal, né? A beleza do seu corpo, expõe. Existem até algumas frases aí que o que é belo tem que ser exposto, né? Tem que ser visto, tem que ser admirado e por aí afora. E aí nós, infelizmente, vemos aí pessoas se prostituindo virtualmente aí nas redes sociais para apresentar aquilo que ele considera como um troféu, um corpo bem torneado ali para que todos possam admirar. A imagem segundo os padrões da mídia é fundamental. Nós já mencionamos aqui anteriormente. A mídia vende que o ser humano é aquilo que ele aparenta ser. Infelizmente, nós vemos na nossa sociedade ali essa ideia muito difundida. Você entra
uma loja comercial com uma determinada roupa, você é tratado de um jeito. Se você retornar àquela mesma loja e ser atendido pelo mesmo funcionário, dias depois, com uma roupa um pouco mais sofisticada, digamos assim, ou com a marca reconhecida pela sociedade, o seu tratamento será diferente. Tenha plena certeza disso. Infelizmente, nós devemos constatar isso, né? Porque a sociedade é influenciada por esses padrões estabelecidos pela chamada indústria da moda, né? Aqui nós temos aqui uma exemplificação disso, em que a mídia, para vender qualquer coisa, para oferecer qualquer coisa ou comunicar qualquer coisa, faz uso de ícones, de atrizes e atores ali, que são considerados por eles, pelo padrão estabelecido pela mídia e pela sociedade, como perfeitos. Fazem uso desses atores e atrizes como garotos propaganda dos seus produtos e serviços. Então a televisão é recheada desse tipo de subterfúgio. E interessante que existem pessoas que acreditam que aqueles atores e atrizes são consumidores daquele produto, né? E para se aproximarem daqueles que são considerados ídolos para eles, vão lá e enchem as sacolas, compram tudo que podem relacionado àquele material que está sendo apresentado ali para aquele que é considerado ídolo para eles ali. Mesmo? Interessante que isso não é de hoje, né? Vem de longa data, né? A associação de qualquer produto a um padrão de beleza que a moda dita, que a sociedade dita. Então aqui é uma figura aqui bem antiga que também já era associada a um padrão de beleza estabelecido pela sociedade ali. Os cuidados excessivos somente com a imagem vêm se tornando algo prioritário na vida das pessoas. Estão preocupadas com a casca, né? Com aquilo que eles aparentam a ser para a sociedade. Os padrões utilizados pela mídia, pela indústria da moda, indústria da beleza, de forma geral, têm desenvolvido insatisfações generalizadas com o corpo e com a aparência. Infelizmente, muitas pessoas que não atingem aqueles padrões ou não se acham enquadradas naqueles padrões estabelecidos por essa mídia, pela indústria da moda e da beleza, então começam a gerar insatisfações consigo mesmo, com o corpo e com a aparência, né? O texto da palavra de Deus aqui em 1 Samuel, capítulo 16, parte B do versículo 7, a instrução de Deus ao profeta também cabe para essa nossa compreensão daquilo que está sendo comentado aqui nessa lição. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. O homem olha para a aparência. Deus olha para a essência. Nós possamos aprender com a palavra de Deus que a imagem não é o fim de todas as coisas. Na sequência, o próximo item apresentado é a beleza e o corpo perfeito. As duas situações aqui, o que é o padrão de beleza estabelecido pela sociedade atual, pela indústria da moda, a indústria da beleza, né? E os padrões adotados como de um corpo perfeito, né? A aparência de um corpo perfeito. O pensamento grego, Kalon, ainda permeia essa sociedade, atribuindo o adjetivo belo somente àquilo que é considerado como um padrão perfeito. E muitos, então, são escravizados por esse pensamento e fazem de tudo para se enquadrar nesse padrão chamado perfeito e ser considerado uma pessoa bela, uma pessoa dotada de beleza, né? E quando não consegue atingir esse padrão, aí vem as consequências que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. É evidente que os jovens e adolescentes são os principais alvos dessa armadilha de culto ao corpo, por estarem num período de transformação física, imensas cargas emocionais envolvidas aí nesse período em que os jovens e adolescentes passam, das decisões que são
devem ser tomadas, os caminhos que vão ser trilhados, né? As pressões dos grupos que eles fazem parte, né? Da escola, faculdade, vizinhança, apelos pelos estilos e produtos relacionados com a faixa etária. Então nós vemos aqui um nicho de mercado relacionado somente com jovens e adolescentes, em que se paga por uma marca, somente pela marca, não pelo produto, mas a marca que está ali naquele produto, né? E aquilo ali faz com que ele seja aceito na sociedade, seja visto como um padrão adequadamente incluso naquele padrão que foi estabelecido, né? Produtos televisivos, né? Programas de televisão voltados para esses jovens e adolescentes que tentam incutir na cabeça deles ali padrão que tem que ser seguido, né? Aqueles atores e atrizes que participam desses programas, dessa programação, ditando moda, ditando forma de falar, forma de agir, reagir. E aí esses jovens são bombardeados por essas armadilhas. Possamos buscar no Senhor discernimento para enxergar essas armadilhas e nos desviarmos dela. Eu gosto muito desse texto de Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O jovem ou adolescente cristão não tem que se conformar com esse mundo, ou seja, tomar a forma desse mundo, a forma ditada pela moda, a forma ditada pela indústria da beleza, a forma ditada pela mídia que oprime, que escraviza pensamentos, procedimentos. Então, esse mundo deformado pelo pecado não pode ser o formato que o jovem ou adolescente cristão vai tomar na sua vida. Antes, porém, a palavra de Deus nos instrui a renovar, a transformar, ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Tem que ser transformado pela renovação do entendimento. Que entendimento? Da palavra de Deus. Entendimento da vontade de Deus para mim e para a tua vida. Que assim seja para cada um de nós. O próximo item, então, diz respeito da indústria da beleza. Há sim uma indústria relacionada a essa chamada beleza, né? Uma indústria bilionária que escraviza as pessoas ali, então, ditando regras, ditando padrões ali e utilizando-se da mídia para isso, né? Uma curiosidade que eu trago aqui é que essa indústria se mantém lucrativa, sem perdas significativas, mesmo em meio às diversas crises que a sociedade tem passado. Por que isso acontece? Porque as pessoas, no geral, são escravizadas por essa padrão estabelecido pela indústria da beleza. Ou seja, os produtos e serviços que são oferecidos por essa indústria são consumidos como se fossem essenciais para a vida dessas pessoas, né? Então, esses produtos e serviços que são apresentados por essa indústria da beleza não têm nenhum compromisso com questões de valores, porque eles estão relacionados somente com a aparência. A aparência não é o padrão bíblico que Deus espera de nós. A pessoa que está somente focada na aparência está fora do padrão bíblico. Então, esses produtos e serviços que são oferecidos não têm nenhum compromisso com os valores, como eu já mencionei, e aqui eu trago aqui a imagem dessa criança, que, fruto de pai e mãe já escravizado por essa indústria da beleza, por essa mensagem, por esse padrão estabelecido, transferem para a criação dessa criança o mesmo sentimento de que a aparência é tudo na vida dela, né? Então, o que nós vemos estarrecidos são crianças querendo transparecer por meio de cosméticos e roupas ali, pessoas adultas, né? E na contrapartida, senhores e senhoras querendo parecer meninos e meninas, né? A idade é uma bênção do Senhor. Poder vivenciar
ano após ano, é uma bênção de Deus. Aí chega numa determinada idade, as pessoas começam então a querer voltar a ser menininha, voltar a ser garotão. Não é mesmo? Então, como se a idade fosse um fardo, fosse um castigo da parte de Deus, né? Não existem cosméticos para o espírito. Não existem cosméticos, produtos de beleza para a alma, né? Pessoas que vivem só na aparência, elas são escravizadas por isso. Infelizmente, nessa indústria da beleza não existem só os chamados cosméticos, né? Existem também aqueles que fazem uso de esteroides anabolizantes ali na busca do corpo chamado perfeito, então, a qualquer custo, fazem uso desses verdadeiros venenos ali, né? Eu trago então para a nossa reflexão aqui uma pergunta. O que é mais importante? A casa ou seus moradores? O que é mais importante? Para nos ajudar então na resposta correta, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, já mencionamos aqui, né? Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Ou seja, o que é importante? É a casa ou o morador dela? Pelo texto, é o morador. Então, o santuário só é importante porque aquele que habita nele é importante. São os moradores. Todos aqueles que vivem de aparência estão valorizando a casca, ou seja, valorizando a casa. Que a palavra de Deus venha trazer compreensão na minha e na tua vida com relação àquilo que é realmente importante. O próximo item a ser tratado aqui fala sobre a corrida pelo corpo perfeito. Há sim uma busca desenfreada e frenética pelo corpo perfeito. E muitos se submetem a poções mágicas, né? A dietas mágicas ali que vão trazer esse efeito de forma rápida e milagrosa. Eu vou trazer aqui alguns deles. A primeira, a dieta do limão. Jesus amado, 30 dias tomando suco de limão. Não é brincadeira não, hein? A promessa é que em 30 dias você perde 12 quilos, né? Você fica imaginando ali o efeito da acidez do limão na flora intestinal dessa pessoa durante esses 30 dias com um poderoso suco de limão. Misericórdia de Deus, né? A próxima aqui, não menos danosa também, dieta da água, né? Então, o nosso corpo já é constituído, na sua maioria, pelo líquido, mas se abstém do alimento sólido, só água, 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 né? Brincadeira. E por último aqui, a dieta do ovo. Eu conheço uma pessoa que gostaria muito de participar dessa dieta, mas vamos nos ater aqui. Então, é uma dieta baseada nos pratos, naquele período, né, em que o ingrediente principal é só ovo, né? Aproveitar que não está tão caro assim, né? Essa busca frenética de um grande número de pessoas que se dobraram as imposições de padrões pela sociedade, ou seja, elas se escravizaram pelo padrão que foi imposto pela sociedade. Pode desencadear, então, alguns problemas. São 3 aqui que nós vamos apresentar. Então, aquela corrida pelo corpo perfeito, segundo o padrão estabelecido pela sociedade, pode, então, desencadear alguns distúrbios. Quais são? A compulsão por exercício físico, né? Já mencionei aqui, baseado no texto da Palavra de Deus, o exercício físico tem, sim, o seu propósito. Tem o seu propósito. Mas não é o mais importante. De forma alguma é o mais importante. No cuidado desse corpo, como mordomos que somos, o exercício físico deve fazer parte da nossa vida diária, né? O que nós estamos tratando aqui é da compulsividade. As pessoas que perderam o limite sobre essa prática. Perderam o limite. Não têm mais controle sobre isso. São escravas
dessa prática, né? É um problema caracterizado pela prática ilimitada e obsessiva de atividades físicas. São pessoas que vão lá, se matriculam lá nas academias ou fazem por conta própria e buscam ali um padrão que foi ditado pela moda, utilizando-se da mídia, né? Pela indústria da chamada beleza, e passam a viver em função da busca daquilo ali, seja a forma que for, da forma que for necessária, fazendo uso daquilo que for possível, né? Muitas das vezes além dos limites do corpo, trazendo inclusive danos ao próprio corpo, né? Fazendo desse tipo de atividade o único sentido da vida dela. Perde então o contato social, perde então o prazer por outras coisas. Para essas pessoas, né? Para elas, só existe a vida quando estão praticando esse tipo de atividade para exercício físico na busca do corpo chamado perfeito, né? Em virtude dessa situação, existe uma expressão que foi cunhada aí por as pessoas, né? Chamada de rato de academia. Pessoa que vive em função do exercício físico, né? É um frequentador constante desses ambientes na busca pelo padrão que ele recebeu como aquilo para a vida dele. Ele recebeu como a forma que ele tem que se adequar para ser aceito nessa sociedade, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, quem tem a perfeita compreensão do texto da palavra de Deus sabe que nada disso pode nos escravizar. A palavra de Deus fala aquele de quem um homem é dominado faz dele seu escravo. Verdade. Com aquele que coloca a sua aparência acima das outras coisas, é um consumidor compulsivo da busca pelo corpo chamado perfeito pela sociedade, então está sujeito também a ser escravo dessa sociedade, escravo daquilo que é ditado pela sociedade e passa a viver em função dessa atividade. O sentido da vida dele é só isso. Inclusive, no 2014, uma pesquisa realizada apontou que o Brasil ocupava o segundo lugar no mundo em número de academias instaladas, né? Perdendo somente para os Estados Unidos. Mas essa mesma pesquisa demonstrou que, apesar do Brasil ser o segundo lugar em número de academias, ele ocupava o primeiro lugar em números de participantes dessas academias, de inscritos, né, nessas academias. Até onde essa corrida desenfreada pela busca do exercício físico está relacionada com a compreensão da mordomia do corpo, de trazer um hábito saudável para o corpo, ou uma compulsividade pelo um ditame da moda ou da indústria da chamada beleza. Até onde isso é verdade? Até onde? Na sequência, então, nós vimos ali a compulsividade pelas atividades físicas e os distúrbios alimentares, que são dois, né? O primeiro é a anorexia nervosa. Então, são as pessoas que são acometidas por esse distúrbio se abstêm do consumo mínimo de alimento para suas necessidades, para as necessidades do corpo. Se abstém disso. Não satisfaz em mínimo das necessidades do corpo, né? E o segundo é a bulimia nervosa, em que a pessoa se alimenta, mas logo em seguida, motivada por uma culpa, uma suposta culpa que invade ali o seu ser, ela vai e expele então o alimento que havia sido ingerido, que não tenha efeitos pelo seu corpo, né, no seu corpo. São distúrbios, né? Esses dois transtornos apresentados possuem relação direta com a percepção compulsiva, olha só. Percepção compulsiva que a pessoa tem da sua aparência e do seu corpo. Então, uma pessoa que tem anorexia vai se olhar no espelho e, apesar de estar saudável
ela vai se enxergar uma pessoa extremamente obesa ali, por exemplo, né? A ponto de renegar qualquer tipo de alimentação. E por aí afora. Que Deus possa tratar e nos livrar dessas armadilhas que a busca pelo chamado corpo perfeito, a indústria da beleza, utilizando-se da mídia pesada sobre a cabeça das pessoas, sobre o entendimento das pessoas, e possamos ter discernimento vindo da parte de Deus para fugir dessas armadilhas. O próximo item vai falar sobre o templo do Espírito Santo, que nós já mencionamos na leitura bíblica introdutória. O corpo é o templo do Espírito Santo e tem o seu valor, né? Nosso corpo tem um papel relevante, extremamente relevante, sim, tem. Não tem que ser relegado a uma coisa ruim, uma coisa má, né? É santuário, é templo do Espírito Santo. Não devemos descuidar dele. Não podemos, não temos o direito de descuidar do nosso corpo, pois pertence a Deus. Só aqueles que têm a correta compreensão do que é ser mordomo, da amplitude da mordomia de Deus, sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo e por isso nós somos mordomos desse corpo. Devemos cuidar para o dono. O que tratamos nessa lição não foi a condenação aos cuidados com o corpo, não foi isso. Nós já vimos, inclusive, na instrução bíblica que há sim um proveito na própria atividade física como sendo saudável, um benefício para o corpo físico, né? Mas sim um entendimento bíblico sobre o seu papel e qual a sua prioridade dentro da constituição de todo ser humano. Qual é o papel do corpo na constituição do ser humano? O ser humano não é só corpo, né? Os que entendem assim são aqueles que acham que a imagem, a aparência é tudo, porque o ser humano se resume só no seu corpo, só na imagem, né? O ser humano é espírito, alma e corpo. E Deus, um texto que a gente já mencionou aqui na leitura introdutória, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que Deus trata da completude, espírito, alma e corpo. E aqui eu friso mais uma vez que a ordem apresentada tem que ser absorvida também no nosso entendimento. Espírito, alma e corpo. Né? Não trocar, não inverter essa ordem. Concluindo então a nossa lição, eu trago então aqui a compreensão de todos o texto de João, capítulo 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se o preço pago na cruz do Calvário foi recebido na minha e na tua vida, não devemos mais nos escravizar aos padrões e ao modelo preconizado pela indústria da chamada beleza, pela indústria da chamada moda, né? Pela sociedade que impõe esses padrões, né? Porque nós não somos escravos deles. Não somos escravos. Nós somos verdadeiramente livres. De maneira equivocada, muitos pensam na sociedade que são livres para escolher entre A, B ou C, mas na verdade são escravos de padrões estabelecidos, principalmente pela moda, utilizando a mídia de forma ampla e restrita. O cristão verdadeiramente é livre. Glória a Deus. E ao juvenis, então, a tarefa prevista é responder a pergunta número 1 da nossa lição. Faça uma pesquisa sobre os problemas causados pelo sedentarismo, que é o outro ponto da situação. A pessoa também que não compreende aquilo que é a mordomia do corpo e renega o corpo, deixa o corpo jogado, né? Sem atividade alguma, né? E pelo exagero de exercícios físicos. Então, são problemas causados pelo sedentarismo e no exagero dos exercícios físicos, ok? Então, vocês vão postar essa resposta, a sua resposta identificada com o seu nome, lá no grupo do juvenis do WhatsApp. E assim, então, nós encerramos a nossa 8ª lição desse trimestre. Esperamos que Deus possa estar falando ao meu e ao teu coração e que a bênção do Senhor
seja sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, nossas famílias, nos livrando do mal que tem assolado as nações. Em nome de Jesus. Amém.